Oi, eu sou o Felipe e não, você não tá no canal errado. Eu só passei aqui no começo pra avisar que se você quiser apoiar esse canal, tem duas maneiras de fazer. Na primeira, você pode assinar o clube de membros aqui embaixo. Geralmente sai 2 vídeos públicos e aí um pra membros, então você sempre vai ter conteúdo exclusivo. Geralmente as séries longas saem pros membros. O outro jeito é conferir os meus livros. Sim, eu já publiquei alguns. O link pra eles tá aqui na descrição. Lá você encontra não apenas os livros, mas também todas as minhas redes sociais pra sempre ficar ligado no que tá acontecendo. Eu vou tentar ser mais ativo em 2026. Agora sim, apague as luzes, coloque seu fone de ouvido e vem comigo. A garota da minha turma tem um terceiro olho. Eu só vi ele aberto uma única vez. Sempre que alguém perguntava pra Lola sobre a pálpebra na testa dela, ela não dizia nada e se afastava da pessoa. Eu era provavelmente o único amigo dela, embora eu nem pudesse ser chamado assim. Eu era o único que não perguntava. Não por consideração, mas porque eu era um dos alunos do segundo ano mais introvertidos que já existiram. Eu e a Lola éramos o tipo de criança que ninguém notava, nem se a gente sumisse. O pior inimigo dela era, obviamente, o Bruno. Ele era um exemplo perfeito do mal da humanidade. Havia um bom motivo para todo mundo achar que ele era o responsável por terem achado os olhos e o coração do irmãozinho dele no rio. Não era só a fofoca, era a soma de pequenas coisas, o jeito que ele olhava para as pessoas quando achava que ninguém estava vendo, as piadinhas sobre carne e tripas que ele soltava no recreio, a calma irritante de quem não se sente ameaçado por nada. A única coisa que impedia ele de ficar preso era a falta de provas. Sempre era isso. Falta de câmera, falta de testemunha, falta de um adulto com coragem de ir até o fim. Na maioria das vezes, ele nem pegava suspensão. A nossa escola tinha gente de menos. O professor faltava, o diretor sumia, o inspetor fingia que não tinha ouvido nada. Se o Bruno quebrasse uma cadeira na cabeça de alguém, o máximo que acontecia era mandarem ele para coordenação por meia hora e depois soltarem de volta do pátio rindo. E ele sabia disso. Usava isso como escudo. Olha só, é a cabeça furada. Bruno sempre zombava, apontando para o crânio dela. Ele gritava de propósito para todo mundo olhar. Às vezes ele fazia gestos com a mão, puxando pele imaginária, imitando rugas. Outras vezes ele batia os próprios dedos na testa, bem no lugar onde ficava a pálpebra da Lola, e ria quando ela desviava o rosto. A Lola sempre almoçava do meu lado, o que fazia todo mundo achar que a gente estava se pegando. Eles adoravam inventar isso, porque era a única coisa interessante sobre nós dois. Eu escutava as risadinhas e o barulho de papel amassado indo na nossa direção. Um dia jogaram uma maçã farinhenta no meu ombro. No outro, jogaram casca de ovo. Eu não reagi. A Lola também não. A gente só comia e fingia que não existia ninguém. Às vezes, a terceira pálpebra dela abria só um pouquinho e você mal conseguia ver o preto de uma pupila te encarando. Era rápido, um corte mínimo. E quando isso acontecia, eu sempre sentia uma pressão estranha na nuca. Igual quando alguém tá atrás de você, perto demais. Eu tentava não olhar. Eu sabia que ela odiava ser observada. Só que era impossível fingir que aquilo era normal. Ontem, enquanto eu ia para casa, eu fiquei chocado quando peguei Lola e Bruno atrás da escola. Não era um lugar escondido de verdade, só um canto onde não tinha câmera e ninguém ia porque fedia a lixo e tinta velha. Era o tipo de lugar perfeito pro Bruno fazer o que quisesse. Ela tremia em silêncio diante dele. Tremia de verdade, o corpo inteiro. O uniforme balançando. Ela não chorava, não implorava, só tremia, encarando o chão, como se estivesse contando os segundos. Bruno estava perto demais. Ele falava baixo para ela ouvir e para eu não ouvir de longe. Ele tinha aquela cara de diversão, um sorriso curto de canto, como se aquilo fosse só mais uma brincadeira. Ah, vai, sua vagabunda. Abre! Ele enfiou os dedos na testa dela, pronto para forçar a abertura do olho invisível. Os dedos dele eram grossos e sujos, com unhas roídas, e eu vi ele apertar como quem tenta abrir uma tampa emperrada. A Lola deu um passo para trás, mas a parede do prédio encostou nela e o espaço acabou. Ainda bem que ele não me viu chegando. Eu parei a 2 metros, com a mão na mochila, sentindo o cabo da faca que eu tinha roubado da gaveta de casa. Eu nem sabia por que eu tinha pegado aquilo antes de sair. Eu só tinha pegado. Talvez eu tava cansado. E agora a faca tava na minha mão. Pesada e real.
Eu não pensei muito. Eu não podia pensar muito. Se eu pensasse, eu ia travar. Então eu só fui. Quando eu enfiei minha faca no pescoço dele, Lola sorriu. Eu senti o metal entrar com uma facilidade nojenta e o Bruno arregalou os olhos num susto infantil, como se ele tivesse descoberto tarde demais que ele não era o único predador. Ele tentou virar para mim, mas o corpo dele já estava perdendo o comando. Ele abriu a boca para falar alguma coisa e saiu um som molhado. Eu puxei a faca e o sangue veio junto, quente na minha mão. Eu sorri de volta. Era um sorriso errado. Um sorriso que eu nem sabia que eu conseguia fazer. Eu não estava feliz, eu estava só aliviado. Como se alguém tivesse tirado um peso da minha frente e eu enxergasse finalmente o corredor livre. Você vai ter que ajudar com o corpo. Eu disse isso com uma firmeza que não combinava comigo. Eu esperava que a Lola me olhasse confusa, me perguntasse por quê, ou pelo menos desmaiar. Só que ela não fez nada disso. Pela primeira vez desde que começou a estudar, Lola falou: "Não se preocupa." A voz dela saiu baixa e lisa, sem tremor. E ela falou como quem já sabia que isso ia acontecer desde o começo do dia. E então, o terceiro olho dela abriu. Mas não era um olho. Era uma boca. Eu vi a pele se separando do centro, em duas curvas, e o corte parecia mais fundo do que a cabeça dela deveria permitir. Não tinha dente, não tinha língua. Era só uma abertura, só uma passagem que não devia existir. Mas não era uma boca, era um abismo. Eu tentei entender o formato e não consegui. O tamanho mudava quando eu piscava, o contorno falhava. Eu sentia que meu cérebro tentava encaixar aquilo em alguma coisa conhecida e desistia no meio. Nem era preto, era só a cor que você vê quando fica cego. Eu pensei no truque de fechar os olhos e apertar bem para ver manchas, só que aquilo ali não tinha qualquer mancha, era a ausência total de imagem. Era um lugar onde a luz não chegava, e também o nada derramou da cabeça dela como um dilúvio bíblico. Só que não tinha nada de divino naquilo. Não parecia punição, não parecia milagre. Deus não podia ter criado ela. O próprio universo não podia ter criado ela. Meus olhos afundaram no nada e minha mente entrou num frenesi de absoluto nada, de inexistência, do vazio. Eu senti náusea e, ao mesmo tempo, senti um alívio estranho, como se o mundo inteiro ficasse simples por um segundo, sem cor, sem barulho, sem história. E então, o olho dela se fechou. Eu pisquei várias vezes, tentando trazer o pátio de volta. A parede suja, o cheiro de lixo, o vento batendo no saco plástico preso na grade. E o corpo dele tinha sumido. Não ficou rastro, não ficou roupa, não ficou sangue no chão. Só a minha mão, segurando a faca, tremendo agora que o cérebro lembrava que devia tremer. Valeu por resolver com ele. Ela abriu um sorriso. Foi um sorriso pequeno, quase educado, como se eu tivesse passado cola numa prova. Se você escutasse bem de perto, dava para ouvir o nada na voz dela. A voz dela tinha um fundo oco, uma coisa que puxava o som para dentro, como se as palavras fossem só uma casca. Eu engoli em seco. Eu senti meu corpo inteiro tentando negar o que tinha visto. Só que não dava para negar. Hoje em dia, ela sorri um pouco sempre que me vê. No corredor, na sala, no portão. Um sorriso que só aparece para mim, como um segredo. Eu não sorrio de volta. Como eu posso ficar perto de uma coisa tão estranha? Eu tenho medo do que ela pode fazer se descobrir. Se descobrir que eu era só um oportunista. Se descobrir quem realmente esquartejou o irmão do Bruno. Se descobrir que eu apareci e encontrei ela e Bruno por um motivo. Acima de tudo, eu tenho medo do que teria acontecido comigo se o Bruno não tivesse mexido com a Lola naquele dia.
Conte suas janelas 2 vezes todas as noites. Eu não contei. Tudo começou com um aviso até que inocente do velho da casa ao lado. Ele era uma figura reclusa, sempre vestido com uma flanela desbotada e botas surradas, com uma barba grisalha por fazer que cobria a maior parte do rosto, como uma segunda camada de pele. Ninguém na vizinhança falava muito com ele, mas quando me viu trancando a porta numa noite, ele veio se arrastando até mim com uma urgência estranha nos olhos. Você mora sozinho agora, né? A voz dele era rouca, voz de quem não falava com outro ser humano há dias. Sim, eu respondi meio desconfortável, mas educado. Por quê? Ele se inclinou para perto, o hálito quente com o cheiro de uísque. É melhor você contar suas janelas 2 vezes toda noite antes de dormir, ele disse, estreitando os olhos. Confere se tá tudo fechado, tudo trancado, trinca o vidro cada canto. Se você não fizer isso, bom, digamos que não dá coisa boa. Eu dei uma risada sem graça, sem saber se ele estava brincando ou só bêbado. Tá bom, eu vou fazer isso. A expressão do velho não mudou, nem um músculo. Eu tô falando sério, garoto. Conta 2 vezes. Ou eles entram. Eles quem? Eu perguntei. Já arrependido, porque eu odiava papo estranho de vizinho desconhecido. O velho só apontou devagar pro meu corredor escuro. Depois apontou para a própria cabeça, como se a resposta estivesse óbvia. Não pergunta, só conta. Eu vi ele se arrastar de volta para casa e um incômodo rasteiro se instalou no meu estômago. Eles entram? O que isso queria dizer? Mas eu sacudi aquilo da minha cabeça como um papo sem sentido de um velho solitário com tempo demais e bebida demais nas mãos. Naquela noite, enquanto eu circulava pela casa antes de dormir, me peguei pensando no aviso esquisito dele. Eu parei na frente da minha primeira janela do meu quarto e fechei bem apertado, até ouvir o clique seco do trinco. Depois fui para a cozinha e fiz o mesmo, empurrando o vidro com a palma da mão, procurando aquela folga mínima que janela velha sempre tem. Eu olhei para o lado de fora e só vi o quintal quieto, escuro, sem ninguém. Depois de um segundo de hesitação, fui pela casa, conferindo cada janela com cuidado, do jeito que ele tinha sugerido. Uma no banheiro, 2 na sala, cada uma delas fechada e trancada. Eu testei as 2 da sala, puxando para ver se alguma cedia. Não cederam. Quando cheguei na última, no corredor, contei de novo na cabeça. 5 janelas, todas vedadas. Parecia ridículo, mas eu fiz mesmo assim. 2 vezes, como ele disse. Eu voltei para o meu quarto e me deitei, tentando rir disso sozinho. Eu tinha acabado de virar o cara que verifica janelas por causa de uma frase de um bêbado. Só que a casa não ajudou. A madeira estalou em algum ponto, aquele barulho comum de casa velha assentando, e o som pareceu alto demais no escuro. Nada aconteceu naquela noite, claro, mas nos dias seguintes, eu não conseguia me livrar da sensação de que tinha algo estranho. Eu notei coisas sutis, um vento passando mesmo com as janelas fechadas, barulhos tarde da noite e, o mais inquietante, uma sensação crescente de estar sendo observado. Eu comecei a reparar em detalhes que eu nunca tinha reparado antes. A cortina da sala mexia um pouco, mesmo sem corrente de ar. Um estalo curto vinha do corredor, sempre no mesmo horário, como alguém tocando a ponta do dedo na parede e parando. Uma manhã eu acordei e encontrei uma mancha escura no parapeito externo da janela da cozinha, igual a uma marca de sujeira de mão. Eu limpei com um pano, mas fiquei com a sensação ruim de estar apagando alguma coisa que eu devia enxergar melhor. Na semana seguinte, eu cheguei em casa tarde do trabalho, exausto, e esqueci do aviso do velho. Fui direto para a cama, o corpo pesado demais de cansaço para me dar o trabalho de checar as janelas. Eu nem pensei nisso até o meio da noite, quando eu acordei com um barulho de batidinha leve. Toque, toque, toque. No começo eu achei que era a chuva, mas a noite estava seca. A batidinha ficou mais alta, mais insistente. Meu coração começou a disparar quando eu sentei na cama, escutando. Vinha da janela do corredor, a última que eu sempre conferia.
Eu fiquei alguns segundos só parado, tentando decidir se eu tinha sonhado. Toque, toque, toque. De novo. 3 batidas. Uma pausa curta e 3 batidas. Não parecia aleatório. Parecia alguém tentando chamar com uma educação falsa. Eu hesitei, o medo me segurando, mas a curiosidade me puxou para fora da cama. Eu andei devagar pelo corredor, pisando onde o piso rangia menos. Quando eu me aproximei, a batidinha parou de repente, deixando um silêncio estranho. Meu pulso martelava nos ouvidos. A janela estava fechada. Claro que estava. Mas quando estendi a mão pro trinco, eu vi uma marca de mão no vidro. Não era a minha, era outra coisa. Algo que não devia estar ali. Ela não parecia uma mão de pessoa. Parecia grande demais, com dedos longos demais, e as pontas tinham manchas, como se o que quer que fosse tivesse encostado com força e deixado um contorno oleoso. Eu fiquei olhando e, por um instante, me veio a vontade idiota de abrir a janela só para provar para mim mesmo que era besteira. Eu tropecei para trás, o ar travando na garganta. A marca se prensava no vidro do lado de fora, como se alguma coisa estivesse ali, colada, e eu só não conseguisse ver o resto do corpo no escuro. Eu fiquei esperando ouvir a respiração, esperando um arranhão, qualquer coisa, mas só ouvi o meu próprio sangue batendo. Em pânico, eu corri pela casa checando cada janela, contando 2 vezes, exatamente como o velho tinha avisado. Eu puxei cada trinco, sacudi cada vidro, forcei as travas até doer o dedo, mas as janelas estavam todas fechadas, todas trancadas. Mesmo assim, a sensação de que algo estava errado continuava, mais forte do que nunca. Eu voltei para o quarto e tentei dormir, mas eu ficava levantando a cabeça a cada barulho mínimo. A geladeira fazia o ruído dela e eu quase levantava correndo. O vento batia numa folha do lado de fora e eu já pensava em passo. Eu odiei perceber que eu já estava obedecendo o velho sem nem querer. Na noite seguinte, eu garanti que ia checar as janelas antes de dormir, contando cada uma com atenção. 5 janelas, 2 vezes. Eu até anotei no bloco do celular, como se isso fosse me dar controle de alguma coisa. Aí eu dormi. Mas a batidinha veio de novo. Dessa vez, mais alta, mais rápida. E não era só uma janela. Eram todas. Uma batucada frenética, rítmica, de todos os cômodos, me cercando. Eu pulei da cama, o corpo tremendo de medo. As janelas, elas estavam todas fechadas e, mesmo assim, a batucada não parava. Eu corri para a sala e parei no meio, tentando entender de onde vinha primeiro. Era um coro de toques se respondendo, como se uma janela chamasse a outra, e a casa inteira virasse uma caixa ressonante. Eu tapei os ouvidos por reflexo, mas o som passava pela madeira, pelo chão, pelo meu peito. Eu recuei até o centro da sala, o suor escorrendo, e foi aí que eu vi uma sombra se mexendo do lado de fora do vidro. Uma figura alta e magrela, com membros longos demais e um rosto que parecia mudar e deformar sob a luz fraca da lua. Ela ficou parada por um segundo, como se estivesse decidindo o ângulo. Depois se aproximou e a batucada cessou no mesmo instante, como um comando. O vidro rangeu, não para abrir, mas por pressão. A figura se prensou contra a janela. O rosto grotesco virando devagar na minha direção. Olhos, se é que dava para chamar assim, encontraram os meus, ocos e famintos. Eu senti minhas pernas falharem e minhas mãos ficaram inúteis, sem saber se eu corria ou se eu travava ali. A janela começou a ranger de novo, um som baixo, quase de dentição, e o trinco vibrou, sacudindo no próprio lugar. Eu vi o metal tremendo sem ninguém encostar. Eu ouvi uma unha, ou algo parecido com unha, raspando o lado de fora, riscando o vidro num traço fino. Um arranhão curto, depois outro. A figura não piscava. Ela só esperava. Eu não sei quanto tempo eu fiquei ali, travado de terror, mas em algum momento a figura recuou. Ela se afastou do vidro com a mesma calma de quem já conseguiu o que queria. E então ela sumiu.
engolida pela escuridão, me deixando abalado e sem ar. Eu não dormi o resto da noite. Na manhã seguinte, eu corri para a casa do velho, desesperado por respostas, mas quando eu bati, não teve resposta. Um vizinho me disse que ele tinha morrido 3 dias atrás, bem na época em que a batidinha começou. Agora, eu conto minhas janelas 2 vezes toda noite. Eu não esqueço nunca mais, porque eu sei que eles ainda estão lá fora, esperando. E se eu vacilar de novo, eles entram. Eu estou grávida do primeiro filho do meu marido, mas eu não estou pronta para esquecer o meu bebê. Ela estava bem ali. Minhas mãos estavam cheias de água com sabão, lavando a louça enquanto eu via Flora brincar com uma borboleta. Eu parei um instante para me perguntar por que ela não ia embora voando. Por que ela ficava pousada no nariz da minha filha? A água e a espuma envolvendo minhas mãos ficaram frias. Eu mal percebi que eu tinha ficado olhando para minha filha e para a amiguinha dela por tanto tempo que eu estava tremendo. "Mamãe, olha!" Flora riu. A borboleta caminhou pelo rosto dela, sem se importar com os movimentos. E foi aí que alguma coisa gelada desceu pela minha coluna. Eu conhecia o ritmo da cozinha. Água caindo, pratos raspando, a esponja chiando na cerâmica. Eu tinha repetido aquilo tantas vezes que meu corpo fazia sozinho, sem pensar. Só que, naquele segundo, tudo ficou errado. Eu ouvi Flora rindo, e, junto com o riso, veio uma sensação que eu não conseguia explicar. Um aviso no fundo do corpo. O nome dela se embolou na minha garganta, preso num lugar que não era tosse nem engasgo. Eu abri a boca para chamar, só para dizer, "Vem cá", e não saiu nada. O ar entrou e travou. Antes que eu pudesse me segurar, eu estava correndo para o quintal, derrubando uma cadeira com o joelho, atropelando o tapete, tropeçando em flores que eu não lembrava de ter plantado. Elas batiam no meu tornozelo e no meu pé, e eu não sabia por que estavam ali, tão altas, tão numerosas e tão próximas da porta. Eu cheguei no gramado com a pressa de quem vai buscar alguém que acabou de cair num buraco. "Flora!" Eu tentei, e a palavra saiu pequena, fraca. Uma coisa que eu mesma não reconheci. Eu corri pro lado da cerca, depois pra árvore, depois pro canteiro maior. Não tinha sinal dela. Eu procurei a borboleta primeiro porque era a única pista que eu tinha. Eu peguei a minha filha nos braços e apertei ela contra o peito, espantando a borboleta. Mas meus braços estavam vazios. Por um momento eu fiquei parada, olhando para as minhas mãos. Eu senti os dedos fechados no ar e eu soube que tinha acabado de abraçar o nada. Meu corpo fez a conta e achou que era impossível, que era uma falha de percepção, que eu tinha me confundido, que eu tinha visto uma criança onde eu não tinha. Só que eu tinha ouvido a voz dela. Eu realmente ouvi. O nome dela rasgou a minha garganta num grito. "Flora!" Eu corri de novo. Eu chequei cada canteiro, empurrei as plantas, enfiei os braços na terra molhada, cutuquei debaixo das folhas grandes, abri o galinheiro vazio que eu nem lembrava de ter. Eu voltei pra dentro e destruí a casa, virando tudo do avesso. Puxei a cortina ali atrás do sofá, abri o armário de vassouras, arranquei as panelas do lugar. Eu procurei no banheiro despensa dentro do cesto de roupas. Eu até abri a geladeira, o forno. Eu revirei a gaveta de talheres como se uma criança pudesse, por algum motivo absurdo, estar ali. Eu comecei a falar sozinha, comecei a recitar fatos na tentativa de manter as coisas firmes. Ela tem cabelo escuro, ela gosta de ficar com borboleta. Ela me chamou de mamãe. E cada frase parecia perder um pedaço no final, como um papel queimando. Quando eu estava gritando, chorando, segurando as mantas dela e afundando o rosto no cheiro dela, afundando o rosto no cheiro, uma voz me sobressaltou. "Lena, você tá bem?" Eu pisquei. O sol estava brilhando, limpo, e minhas mãos estavam cheias de espuma molhada, escorregadia, como se eu nunca tivesse saído da pia. Na minha frente estava Carlos, meu filho de 1 ano.
brincando nas flores, sentando e levantando com a felicidade simples que uma criança tem quando acha uma formiga. Meu marido segurava minha barriga grávida, a mão aberta nela, num carinho distraído. Eu me encostei nele por instinto, procurando um ponto fixo, e passei a mão no topo da cabeça dele, ajeitando a coroa de galhos e folhas que ele usava na brincadeira. Ela parecia mais firme do que ontem, mais cheia, cobrindo cachos castanhos grossos. Eu não tinha percebido que eu estava chorando. Minha bochecha estava molhada e meu nariz ardia. Sim, amor. Eu sussurrei. Eu fiz sopa. Eu falei aquilo como se fosse uma senha para voltar ao normal. Eu olhei para o meu marido, esperando que ele fizesse alguma cara, qualquer cara que dissesse que eu tinha falado uma coisa estranha. Mas ele só assentiu, tranquilo, como se eu tivesse perguntado se tinha pão. Depois do jantar, eu levei o pequeno Carlos ao parque. O caminho até lá foi curto, mas eu contei cada casa, cada portão, cada árvore, tentando achar uma referência, algo que me trouxesse certeza. Eu empurrei o carrinho e ouvi o barulho das rodinhas no chão. Prestei atenção no som dos pássaros. Eu ouvi gente conversando. Tudo parecia funcionar. Só eu que não. No parque, Cal sentou na terra, cutucando flores com a ponta do dedo, abrindo um buraco mínimo e enchendo de areia. Eu me levantei, sacudi a roupa, bati as mãos uma na outra para tirar a terra seca. Meu olhar foi para onde meu filho ria de uma borboleta, dançando na ponte do nariz dele. Ele fazia uma careta engraçada e tentava olhar para os próprios olhos, cruzando a visão. E aí, eu estava olhando pro nada. O sorriso ainda estava ali, a borboleta ainda estava ali, mas o rosto que eu tinha visto antes não era mais o dele. Eu sentia a lembrança escapando por entre os dedos e isso me deu raiva. Uma raiva crua sem direção. Eu caí de joelhos e comecei a engatinhar na terra, sem perceber quando aconteceu. Eu passei a mão no chão, procurando alguma coisa que eu mesma não sabia nomear. 2 nomes ficaram grudados na minha boca, repetindo, remoendo num murmúrio que eu tentava engolir. Como eu esqueci dela? Flora! Eu pulei de pé, gritando os nomes dos meus filhos. Carlos, Flora! Eu disse Carlos com certeza, e Flora com um desespero que me pareceu antigo demais. Eu procurei em volta, como se alguém fosse me responder, como se uma mãe chamando fosse suficiente para trazer uma criança de volta. Eu senti que eu estava me desfazendo. Eu corri para casa, escancarando a porta, batendo com o ombro na madeira. Eu tinha uma filha, e eu tinha um filho. Eu entrei tropeçando no corredor, e tudo ali parecia igual. A mesa, as cadeiras, o pano de prato pendurado, só que, ao mesmo tempo, nada ali encaixava com a lembrança que eu tentava segurar. Eu desmoronei na sala, os nomes deles embolados na minha língua. Eu tinha uma filha, e eu tinha um filho. Eu tinha uma filha e eu tinha um filho. Eu sei que eu tinha uma filha. Eu falei alto para mim mesma, ou pro teto, pras paredes. Eu procurei um desenho dela na geladeira, uma foto no porta-retrato, um brinquedo esquecido num canto. Eu procurei qualquer evidência física, qualquer coisa que me provasse que eu não estava ficando doida. Mas tudo o que eu via era o que a casa permitia que eu visse. Lena, por que você tá chorando? A voz do meu marido invadiu a minha mente, me puxando pro presente, diminuindo o barulho por um segundo. Ele tinha razão. Por que eu tava chorando? Eu fiquei em frente ao fogão, mexendo a comida preferida dele, com a colher batendo no fundo da panela, num ritmo que me dava náusea. Eu não lembrava quando eu tinha começado a cozinhar, nem por que eu tinha parado de procurar. Eu só mexia e o cheiro subia, e meu corpo obedecia. E no fundo da minha cabeça, o nome dela continuava batendo, mesmo quando eu tentava fingir que não. Ainda tinha cabelo saindo da tampa quando eu apresentei a refeição ao rei das fadas. Um caldo borbulhante, um vermelho viscoso vazando pelas laterais. Com lágrimas descendo livremente pelo meu rosto, eu esfreguei minha barriga grávida quando ele deu a primeira colherada, ossos estalando sob os dentes.
Eu senti um chute na barriga e eu soube que o rei também conseguia sentir. E eu não vou esquecer o meu. Esquecer? O meu. Qual é mesmo o nome?